escolha, pastora, a clamar pelo sobrenatural na sua vida hoje. Nós estamos numa reunião de honra, numa reunião de nobres, príncipes e princesas de Deus. Há um ponto sobrenatural sobre a sua vida. É hora de chamarmos a existência o que se has preparado para a vida de cada uma nesse lugar. O Espírito de Deus está nesse lugar, operando, nos transportando ao sobrenatural de Deus. Há nações, nós sabemos como adorar, nós sabemos como entrar na presença de Deus. Abra sua boca, adore, mova os céus sobre a sua vida nesta manhã. Espírito Santo, encha os nossos pulmões com a tua presença, encha essa vida, e essa manhã Deus dará um transtorno nos teus lábios e uma balança nos teus pés, em nome de Jesus. Toda autoridade, toda unção foi despejada sobre a sua vida. Em ti há o poder do Espírito Santo. Em ti há a unção do Espírito Santo. Ele está aqui. Versículo 57. Mateus 27, 57 diz assim: Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera rocha, e rolando uma grande pedra, só um minutinho, e rolando uma grande pedra, aleluia. O iPad, você toca no iPad aqui, ele some, né, irmãos? Aleluia, só um minutinho. Aonde eu parei? E rolando uma grande pedra do sepulcro, se retirou. Achava-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Amém, queridos? O José de Arimateia era um homem rico e fazia parte do Sinédrio naquela época. O Sinédrio era a cúpula da igreja, das sinagogas, aqueles que comandavam, que dirigiam, os líderes. Talvez hoje, como nós, como o Sinédrio de hoje em dia, seja o conselho dos pastores, no tempo da graça, no tempo de Jesus, no tempo em que nós pregamos muito mais o amor e a vontade do Senhor. E quando José viu o corpo de Cristo em desonra, exposto naquela cruz, crucificado, colocado ali em vergonha, despido, o sentimento de José de Arimateia foi querer cobrir o corpo. E este é o sentimento que tem que estar em nosso coração. Nós podemos deixar o corpo de Cristo envergonhado, sempre taxado de miseráveis, sempre taxados de desorganizados, sempre taxados de divisores, pessoas que querem andar divididos, ou nós podemos então cobrir o
Cristo. Falar para Pilatos, olha, encarar Pilatos, porque não era fácil. Falar que era de Cristo, para aqueles que mataram a Cristo. Você vê que Pedro negou Jesus 3 vezes, com medo de morrer junto com Jesus, mas com um ato de coragem, José de Arimateia vai até Pilatos e fala: eu sou de Cristo e eu quero cobrir o corpo do Senhor. Ele pega o corpo de Jesus, cobre com um pano de linho limpo, fino, e abre o seu próprio túmulo, a sua própria sepultura que ele cavou para ele mesmo, que ele abriu para ele mesmo. Algo que naquela época era algo faraônico, vamos dizer assim, algo muito rico, de pessoas que tinham muito dinheiro, e ele cede aquele lugar para que Jesus habitasse, e para que aquele lugar também fosse um lugar de ressurreição. E até hoje lá em Jerusalém está esse túmulo sendo visitado por nós, por você. Eu não fui ainda, né? Mas por você que já foi e conhece o túmulo lá, é um lugar ainda de visitação. Eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos: nós vamos preparar um lugar de ressurreição do Senhor, se nós cobrirmos o corpo de Cristo, e se nós tivermos coragem de cobrir o corpo do Senhor. Eu quero que você entregue uma oferta ao Senhor Jesus hoje, e uma oferta para o conselho dos pastores pessoal, talvez a sua vida. Olha, a minha oferta de pastor, talvez a oferta da sua igreja. Você quer trazer a oferta da sua igreja para cá, algo que você quer semear no conselho, para cobrir o corpo de Cristo, e nós possamos não ser envergonhados, mas sempre honrados em nome de Jesus. Se é para Jesus, pode ser melhor, amém? Se é para Ele, glória a Deus. Bom dia, igreja, Pai do Senhor. Agradecer o pastor Gás, o conselho de pastores, o pastor Wagner também. E é bom quando a gente caminha em unidade. Passamos tantas lutas como líderes, mas unidos somos muito mais fortes, amém? E a palavra que eu queria estar compartilhando com vocês hoje, o tema que Deus colocou no meu coração é sobre provações. Quem está passando por prova aqui? Com glória a Deus. Então abre tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Você fala de prova, eu vou falar algo de Jó, né? Jó capítulo 1, a partir do versículo 6. A palavra de Deus fala: a hora chegada o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura, meu servo Jó, que ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor: e disse porventura Jó, teme a Deus debalde? Não o tens protegido de todo lado, a ele e a sua casa e tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Abre aí no capítulo 2. A palavra fala: chegou outra vez o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Fala o termo: Satanás é um mala que não desiste. Vai falar o termo: Satanás é um mala que não desiste. De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura, meu servo Jó, que ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará na sua vida. Estende agora a mão e toca-lhe nos ossos, na cara, e ele blasfemará de ti na tua face. Diz, pois, o Senhor a Satanás:
Eis que ele está no teu poder, somente pouco a ouvir. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para comer e se raspar, sentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida? Assim falas tu: receberemos de Deus o bem e não recebemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que ele havia sucedido, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade suíta, e Zofar, a Amatita, pois tinham combinado para vir condoer-se dele e consolá-lo. Coloca tua mão no teu coração, vamos orar. Pai, eu sei que nada tenho para falar do teu povo, mas teu Espírito Santo que tem esse dia nas mãos antes de nós, porque o Senhor tem esse dia nas tuas mãos muito antes da nossa existência. O Senhor é aquele que fala à tua igreja, eu reconheço todos os meus limites, todas as minhas falhas. Por isso eu peço que o teu Espírito Santo me conduza mais uma vez, onde eu venho na total dependência do Senhor, para que o Senhor fale aos teus filhos, porque antes de sermos líderes de qualquer coisa, nós somos filhos de Deus, e estamos aqui como filhos do Senhor, para buscarmos a tua direção, a tua sabedoria, a tua capacidade, mediante aos fatos e ao tempo da nossa vida, para que possamos discernir e continuarmos caminhando em favor do teu reino. Por isso nós selamos este lugar diante da tua presença, tomando posse dos teus anjos acampados ao nosso redor, o teu sangue nos cobrindo, e o teu Espírito Santo que nos conduz debaixo da revelação daquilo que vem do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos o livro de Jó, ele começa com uma conversa sinistra entre Deus e Satanás, que é o nosso adversário, onde ele estava querendo a cabeça de Jó. E nesse texto fica claro a inveja de Satanás a respeito de nós homens, e que ele não desiste a despeito dessa inveja, onde a todo tempo ele fica querendo realmente derrubar, perseguir, acusar a igreja, acusar as nossas vidas, nos acusar como os filhos de Deus. E sabe, queridos, uma coisa que Deus tem falado muito forte comigo nesse tempo, e de repente quando você vem para compartilhar, a respeito da oração do Pai Nosso. Como começa a oração do Pai Nosso? Deus nosso, Pai. Se existe um único cargo que eu quero na minha vida, é continuar sendo filho. Porque é isso que Deus está procurando. Nós chegamos diante dele como o Pai Nosso. Isso significa que Deus está buscando filhos que obedeçam a sua vontade. Porque ele veio em favor da minha vida e da tua vida como filhos de Deus. E quando nós olhamos essa história de Jó, ela é uma das mais críticas da Bíblia. Ela relata níveis intensos de provas que foram marcados por 2 dias maus. Houveram 2 dias maus na vida de Jó que marcaram a sua vida, que marcaram a sua existência. Talvez você tenha sido marcado por um dia mau, um dia em que você perdeu um ente querido, um dia em que você recebeu uma notícia de uma doença, um dia em que, de repente, foi mandado embora de um emprego, algo que aconteceu na tua vida que te marcou com um dia mau. E isso todos nós podemos passar por um dia como esse na nossa existência. E quando nós olhamos no primeiro dia, ele perdeu todos os filhos e bens materiais, e no outro, ele foi totalmente atacado na saúde. Jó foi marcado por 2 dias maus. Fala, irmão, 2 dias maus. Quem aqui já teve algum dia mau que marcou a tua vida? Todos nós estamos suscetíveis a isso, queridos, como homens e mulheres de Deus. E para piorar ainda, Jó tinha 3 amigos que eram uma bênção, para não dizer outra coisa, né? Sempre tem aquelas pessoas que no momento da dificuldade, ao invés de te encorajar, começa a acusar, começa a perseguir, começa a falar um monte de coisa, você está esperando uma palavra de consolo, quando você menos espera, as pessoas começam a falar um monte de coisa a teu respeito. Eu acredito que aqui em Praia Grande não tem pessoas assim, né? Acho que só lá em Itanhaém, em outros lugares, que a gente encontra pessoas assim, que os caras são os verdadeiros malas, né? Você está lá na luta, já está passando pela dificuldade, ainda vem aquelas bênçãos, veio logo em 3, já veio logo o trio parada dura aqui, para desencorajar totalmente o jovem diante da situação. E pessoas que muitas se acham espirituais, que querem discernir mais do que Deus na tua vida. E sabe, irmãos, nós como cristãos, nós temos o lado de achar que temos resposta para tudo. Mas não temos.
quando estamos sendo provados para recebermos aquilo que Deus tem para nós. Na grande maioria das vezes, a grande verdade é que em meio às lutas nós não entendemos absolutamente nada. Sabe por quê? Porque aquilo que nós podemos fazer, Deus nos deu habilidade. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus nos deu fé. E na hora que você age pela fé, você não entende nada. Sabe por quê? Porque a tua habilidade não vai alcançar. Normalmente você ficar somente pela fé. Nós achamos que temos resposta para tudo, mas não temos. Quantas vezes nós chegamos lá, damos aquele testemunho, até rodopia, tal, não sei o quê. Mas e no momento que você estava na luta, que você não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo? Porque geralmente nos momentos de luta, Deus tem o hábito até de silenciar, queridos. Ele vai te dar uma palavra, de repente ele silencia, e você vai passando pelo processo e muitas vezes não está entendendo nada do que está acontecendo. E talvez você esteja nesse processo, e nós como líderes, muitas vezes Deus está nos usando para pregar para as pessoas, para falar para as pessoas, nos dar direção, nos dar revelação. Mas muitas vezes estamos passando pelo processo da luta e Deus não está falando nada conosco. Quem que como líder já passou por isso? Isso é fato, queridos. E nós temos que aprender a lidar com esse tipo de dimensão. E eles, naquele tempo, nós vemos hoje dentro da igreja pessoas exatamente dessa maneira, que pensam que a desgraça de um homem está associada ao pecado. Em alguns casos sim, mas em outros casos é prova. São provas permitidas por Deus na nossa vida. Eles acusavam Jó de ter pecado, mesmo que fosse em segredo, e Jó reage contra essa argumentação dizendo que não entendia porque Deus deixou tremenda desgraça se abater sobre a vida dele. Ele não se revoltou contra Deus, mas ele não estava entendendo, queridos, o que está acontecendo comigo? Sendo que ele sempre havia sido um homem reto, um homem íntegro, um homem que buscou fazer a vontade de Deus. Nesse estado de sofrimento e angústia, a dúvida chega, queridos. E Jó chega a desafiar a Deus exigindo uma explicação para que ele fosse aceito por Deus e considerado pelos outros como um bom e correto. Ele entra ali diante do Senhor, e essa conversa entre Deus e Jó acontece no capítulo 40, dos versículos 6 e 14, onde ele chega diante de Deus. E Deus deixa claro para Jó que toda aquela luta aconteceu por causa do orgulho humano. Jó é um símbolo entre o céu e a terra do orgulho humano que não vale nada. Deus realmente está tocando no nosso orgulho, queridos, nas nossas vidas como igreja, como homens e mulheres de Deus. E quando toca no nosso orgulho, é o que mexe muito com as nossas vidas. Quando toca no nosso brilho, quando toca nos nossos sentimentos. Porque nós temos sentimentos, queridos. Nós temos desejos. E Deus aqui toca profundamente no orgulho de Jó. E nesse momento Deus revela o propósito de todo o sofrimento de Jó, que foi marcado por 2 dias. E na verdade são 2 animais revelados na palavra de Deus. 2 principados que têm atuado contra a igreja e contra o povo de Deus. Abre aí em Jó capítulo 40, versículo 15. Contempla agora o hipopótamo que eu criei, como a ti, que come a erva como o boi. Em algumas versões está escrito Behemoth. Quem é que está escrito Behemoth? Em outras versões está escrito hipopótamo. Esse principado, Behemoth, é o que vem enviado por Satanás para destruir todo o homem naquilo que ele é capaz de produzir. Destruir o orgulho humano, porque a força dele está no seu ventre, consumindo os filhos, a colheita, o fruto do trabalho e os bens materiais. Esse principado, a atuação dele, a primeira atitude dele, é a atuação do primeiro dia. Onde é interessante que eu nunca vi ninguém pregar na igreja sobre esse principado. E Deus aqui mostra uma sequência de 2 dias, onde o primeiro ataque é o ataque desse principado chamado Behemoth, que é o ataque contra as famílias. E é interessante quando nós olhamos para esse texto,
Este espírito, a Bíblia fala em Jó 40, 23. Qual que a palavra fala aqui em Jó 40, 23? Eis que se no rio transborda ele não teme, sente-se seguro ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Sabe o que a palavra está querendo dizer aqui, queridos? Não teme o Jordão e não temer o frio de Deus. Muitas vezes a gente acha que o inimigo vai nos reconhecer pela nossa unção, pela nossa autoridade, mas o inimigo não reconhece nada disso. O inimigo só reconhece uma coisa nas nossas vidas: se o nome de Jesus está em nós estamos firmados nele. Por isso que a palavra fala: aparta-te de mim, você expulsou demônios, você pregou em línguas, você fez isso e fez aquilo. O que Satanás não está reconhecendo não é a gente, que está reconhecendo o nome de Jesus que está na nossa vida. É isso que ele vai reconhecer em mim e você. Porque fora isso é conversa, queridos. E sabe outra coisa? Muitas vezes a gente vê coisas interessantes dentro da igreja. O batismo no Espírito Santo não tem nada a ver com santidade. A Bíblia deixa claro ao falar que Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne. O batismo no Espírito Santo não tem nada a ver com santidade, queridos. O batismo no Espírito Santo tem a ver com fé. Se a carne creu, Deus derrama. Mas é por isso que a gente vê hoje uma igreja muitas vezes deformada, onde muitos cristãos, na sua deformidade de caráter, dão cheque sem fundo, mentem, fazem tantas coisas erradas, vai lá, rodopia na igreja, faz um monte de coisa, mas está com a vida completamente errada. Porque o batismo no Espírito Santo não tem nada a ver com santidade, queridos. Tem a ver com fé. Se a carne creu, Deus vai derramar. Agora, você só vai ver a Deus se você tiver em santidade. Aí é uma outra história. Amém, queridos? E eu não estou aqui para querer, eu nem conheço a cidade, não conheço os irmãos, mas é porque muitas vezes nós lidamos com essas questões nas nossas igrejas, junto aos nossos povos, as pessoas que caminham conosco, e para que nós tenhamos uma leitura mediante a cidade, mediante a nossa qualidade como igreja, dentro da caminhada que estamos exercendo. Porque hoje nós temos uma igreja que tem muito carisma, mas muitas vezes uma deformidade de caráter muito grande ainda. O Evangelho no Brasil é muito novo. Nós somos uma nação nova, no que diz respeito ao Evangelho. Se você fizer uma pesquisa na tua igreja, pergunta quantas pessoas se converteram nos últimos 10 anos. Você vai ver que a grande maioria da tua igreja se converteu nos últimos 10 anos. A grande maioria das pessoas, ou seja, elas são novas na fé, não vieram de família, não vieram de berço, estão aprendendo a caminhar no Evangelho. Amém, queridos? Quem aqui consegue constatar isso aí na sua igreja? A grande maioria se converteu nos últimos 10 anos. Pessoas novas convertidas. Pessoas que vêm debaixo de maldições hereditárias e situações que nós estamos lidando hoje com ataques como esse, pessoas que foram marcadas por ataques profundos nas suas vidas. E que nós temos a incumbência como pastores, onde muitos de nós, até mesmo muitos pastores hoje se converteram na última década. Muitos homens que têm sido levantados por Deus se converteram na última década e já estão sendo usados por Deus. Que nível de aprendizado e de tratamento, meu irmão? Deus te coloca uma batata quente dessa só pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Lá em Itaim a gente lida com muitas coisas. Eu estou numa cidade que faz parte desse litoral. E os níveis intensos que eu tenho passado de luta em Itaim nesses 4 anos são muito profundos. E a gente sabe que esse litoral aqui não é brincadeira. Eu nasci em Santos. Eu cresci nessa região. Então a gente sabe o nível de intensidade. Talvez alguns irmãos que vieram de fora para pastorear igrejas aqui, hoje estão passando por lutas, porque a gente sabe que a porta de entrada para a nação, tudo aconteceu aqui nesse lugar, tudo isso aqui fazia parte de São Vicente. Toda a entrada da nação passou por aqui. Então a gente está lidando hoje com todas as barreiras de tudo aquilo que se proliferou sobre a nação brasileira. Toda a escravatura, toda a religiosidade, tudo aquilo que entrou pela nação aqui foi a porta de entrada. É por isso que é uma região que a gente vê tanta resistência, queridos. É muita resistência. Mas eu creio que a nação brasileira tem uma qualidade redentiva da parte de Deus. E qual é a qualidade redentiva da parte de Deus? A adoração. Porque qual foi a maior marca que Satanás quis deixar sobre essa nação? O carnaval, a carnalidade, a sensualidade, a sexualidade. Agora, o que Deus está trazendo? A redenção da adoração. Nós temos uma qualidade, queridos, que nenhum povo tem, a alegria. Nós somos espontâneos, nós somos alegres. Nós somos um povo feliz, apesar de tanta dificuldade, nós somos um povo diferenciado. Você vai para os Estados Unidos, aquele povo fechado, você vai para a Europa, aquele povo fechado, aquela coisa. O brasileiro, no dia que chega, ele já chega chegando. Né? Nós somos uma nação assim, a nossa qualidade. E é por isso que ele não quis nos marcar.
Mas Deus está te dando essa marca e colocando a marca dele sobre nós, amém? E para dar glória a Deus, eu aplaudir o nome do Senhor aí. Amém? Só que nós estamos lidando com questões mais antigas do que nós, espíritos que agiam muito antes da nossa existência como nação. O que o diga essa situação de Jó há quantos milhares de anos atrás? Esse espírito não tem fluído o rio de Deus na vida de um homem, ele não tem o Jordão, ele vem para destruir as promessas e aqueles que estão sobre elas. Ele não reconhece a unção, a igreja, o povo de Deus precisa entender que nos justifica. Dentro dessa unção é a paternidade, como eu coloquei na oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu. Eu só quero ser filho, queridos. Sabe por que eu estou nessa de pastor? Porque eu só quero obedecer o Pai. Porque a gente sabe o quanto esse ofício, ele não é fácil. Quando Deus me falou para eu assumir a presidência do Conselho de Pastores lá de Itanhaém, eu estava numa reunião com a intercessão, eu chorei muito. Chorei muito. Porque eu sabia o que vinha pela frente. Nós que estamos à frente, queridos, não é fácil. Seja de uma igreja, uma denominação, um Conselho de Pastores. Não é fácil. Mas a gente vai por obediência. Amém? É que nem Neemias. Neemias, antes de construir a cidade, ele chorou muito. Lembra-te de Neemias. Muitas vezes para você ver a obra completa, meu irmão, você vai chorar muito. Jó, que antes de ver o que Deus tinha verdadeiramente na sua vida, ele teve que chorar. Mas aí estão as nossas sementes. Com lágrimas eu semeei, mas com alegria você fala. Você que tem chorado nesse tempo, você está colocando as suas sementes, e elas são espirituais. E Deus vai colher essas sementes, e você verá o fruto desse trabalho, porque Jesus Cristo está regando através da tua vida. Mas a tua semente é semente e água ao mesmo tempo, ela está regando aquilo que Deus já te deu. E sai do teu interior, meu, por isso que você vai dar valor, porque isso saiu daqui de dentro. É por isso que você dá valor, meu. Quando você vê a coisa acontecer, você vai falar: saiu daqui, saiu da entranha, foi gerado dentro, tem outro preço. Tem preço, queridos. Essa obra tem um preço. Esse litoral aqui para muitos, e é o que eu não aceito nessa região, desde que eu fui para enviado como pastor, eu não aceito escutar que você vai no cemitério de pastores. Deus não me mandou para a morte, Deus me mandou para a vida eterna. Nós que somos aqui nesse litoral, nós sabemos, eu antes de ser enviado como pastor, eu já sabia dessa sentença. E nós somos a geração separada por Deus para cancelar e acabar com essa maldição de uma vez por todas. Quem aqui lembra dessa maldição que foi lançada sobre este lugar? Homens que não eram da terra, que saíram marcados daqui porque foram enviados e saíram daqui amaldiçoando. E nós estamos aqui para declarar que isso acabou. E para declarar assim: essa sentença acabou. Em nome de Jesus. Aqui não é um cemitério de pastores. Aqui é um lugar de avivamento. Em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Eu não aceito isso. A gente tem família, tem esposa, tem filhos. Como é que Deus vai nos mandar para morrer? Eu não aceito isso. Eu me indigno com isso. E como que homens de Deus aceitam e propagam isso? Aqui não, aqui é lugar do avivamento, querido. Deus não me levantou para morrer, Deus me levantou para morrer na carne em cima. Deus não me mandou para me sepultar espiritualmente, para viver escândalo, para viver adultério, para viver roubo, para viver mentira. Deus me mandou para fazer a diferença. Nós somos uma geração marcada para marcar, queridos. Marcados pelo Espírito Santo de Deus para marcar, marcados pelo sangue de Jesus para marcar. No capítulo 1, no versículo 13, olha o que a palavra fala aqui no capítulo 1, no versículo 13. Quando nós olhamos para esse texto, algumas coisas profundas. Certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho. Você sabe como o inimigo é oportunista, querido? Ele viu um momento de alegria, no momento que eles bebiam vinho, no momento que você está ali assentado por Jesus Cristo, que o vinho simboliza a alegria do sangue. E eles estavam aonde? Na casa do irmão mais velho. Nós estamos aqui usufruindo do vinho, do sangue da nova aliança, na casa do primogênito, na casa do mais velho. O inimigo veio atacar não quando eles estavam lá fora. O inimigo veio atacar quando eles estavam dentro da casa, no momento de alegria, no momento do vinho, do tempo novo.
O inimigo é astuto. Eles comiam e bebiam, estavam em comunhão. E ao falarmos da família de Jó, falamos de uma família que tinha comunhão com Deus. Isso indica que um cristão pode passar por provas, e este é o primeiro ataque, o de Bemote, vem para desestabilizar o emocional. Quantos homens começaram a sua queda espiritualmente quando primeiro veio o ataque contra a família? Porque desestabilizou a família, desestabilizou todas as coisas, querido. Se desestabiliza o seio da família, desestabiliza todas as coisas. Depois nós vemos o ataque do segundo dia, onde o primeiro ataque é o ataque contra o emocional. Depois nós vemos o ataque do primeiro dia. Jó capítulo 41, versículo 1. Poderá tirar no anzol o Leviatã, ou apertar a língua com uma corda? Sabe que ataque é esse? O ataque de Leviatã, do crocodilo. E nós temos aqui nessa região algumas marcas de Leviatã. Em São Vicente, na entrada, nós temos aquele dragão na entrada. Aqui nós temos um túmulo na frente que representa a figura de Leviatã. Esse litoral aqui é marcado por Leviatã, queridos. Nós temos várias estátuas antigas aqui que demarcam no mundo físico e espiritualmente como os Baals dos tempos antigos. São Balaíns dos tempos antigos que têm marcado a nossa região. Quais são as diferenças do Balaíns desse tempo e dos Balaíns daquele tempo? Nenhuma! São Balaíns erguidos e reconhecidos. E vai mexer naquele Balaím para você ver. Vai lá tentar derrubar aquele Balaím para você ver. Mas os Balaíns que nós estamos derrubando hoje são os espirituais, amém? Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. Leviatã é o segundo ataque, é o ataque contra a saúde, onde os tumores atacam o estômago, o interior, o aparelho digestivo. Leviatã é o ataque oportunista que vem para destruir a fé e acabar com a saúde física e espiritual, colocando úlceras entre Deus e o homem, como aconteceu com Jó. Aquilo que era doce ficou amargo, a úlcera vem de dentro, queridos. Quantas pessoas hoje que vocês caminharam com Deus, que nós caminhamos com Deus, homens e mulheres que estavam na pegada, firmes, pregando o Evangelho e fazendo a obra, e entraram as úlceras dentro, começou o ataque contra a família, começou a finanças. E o que aconteceu com Jó? Mexeu na família, mexeu nas finanças, quebrou o cara. Aí começam a vir as úlceras, as dores no interior, aquilo que fica amargo dentro de nós. Quantas pessoas hoje ficaram amargas espiritualmente? Pessoas que a gente conversava eram pessoas doces, pessoas alegres, pessoas felizes, homens e mulheres de Deus que caminhavam firmes, mas que hoje estão amargos, estão vivendo a amargura do Evangelho. Hoje, irmãos, mais de 40% das pessoas que se converteram nessa nação estão desviadas. Eu fui agora para o Paraná, semana passada. Eu encontrei alguns irmãos que eles têm o prazer de dizer hoje que tem uma igreja que não tem placa, não temos placa. Existe um movimento de igreja sem placa no Brasil, de uma igreja que não quer saber de igreja, uma igreja que está revoltada, que está distorcida, que está chateada, que está oprimida, uma igreja que está perdida. Essa é uma realidade dentro da nossa nação. Uma igreja que está querendo uma igreja paralela ao Evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo um momento muito perigoso nessa nação, queridos. Um momento onde muitas pessoas se revoltaram com o Evangelho e que estão perseguindo, achando que vão ser os reformadores do tempo presente, achando que a igreja precisa de reforma. Você não tem encontrado pessoas assim na sua igreja que vêm com essas críticas? Nós estamos lidando com esse tempo, queridos, os reformadores do tempo atual, as pessoas que acham que vão ser levantados como os luteros do nosso tempo, porque estão com úlceras. E o que nós vamos fazer com essas pessoas? Só o Espírito Santo vai nos dar graça, queridos, para restaurar e curar essas pessoas dessa úlcera. Quantas pessoas têm sido destruídas nesse tempo diante de Behemoth, hipopótamo, que vem para atacar os sonhos, que são tão profundos como filhos, as colheitas que trazem alegria, principalmente a alegria de termos comunhão com Deus. Quantos têm sido atacados por Leviatã, um crocodilo, deixando-se levar pelas circunstâncias, onde esse crocodilo aproveitador tem vindo para colocar úlceras na relação com Deus, destruindo a fé até apostatar dela. Eu conheço homens que foram usados poderosamente por Deus, queridos, que não querem mais saber do Evangelho. Você conhece alguém assim? Olha o nível de úlcera dessa pessoa.
o nível de tristeza. E nós, como conselho de pastores, nosso nível de responsabilidade com relação às nossas vidas. Outro dia eu cheguei lá, uma pastora, no final da reunião do conselho, ela veio me pedir uma cesta básica. Que nível! As pessoas acham que você quer ser pastor para ficar rico. Se você quer ser rico, você não vai ser pastor, querido. Você vai fazer qualquer outra coisa. E o inimigo lançou uma semente da situação achando que pastor é ladrão, que pastor abriu igreja, pequenas igrejas, grandes negócios, né? O que muitas pessoas falam por aí. Quem já escutou isso aqui? Acha que vai ficar rico, vai ficar milionário e não sabe a labuta desse pessoal que está lá roendo o osso, onde ele muitas vezes não tem nem dinheiro para comer dentro de casa. Muitas vezes o cara trabalha para manter a igreja. Quantos pastores são assim? Os caras trabalham para manter a igreja por amor ao reino de Deus. E quantos desses homens que fizeram isso estão feridos? Essa é uma realidade. As igrejas hoje que têm condição financeira para manter os seus pastores com qualidade são muito poucas. São muito poucas as igrejas. E as igrejas que hoje ainda têm uma condição financeira mais bem resolvida, se você não pegar uma coisa no paleiro, porque a grande maioria está ali fazendo realmente porque tem convicção na chamada. É uma verdade ou não é, queridos? Ou aqui em Praia Grande é diferente? Pastor Tatos, como presidente de conselho, é assim ou não é? A gente lida com a dificuldade dos nossos irmãos, os que estão na frente do campo de batalha, lá apanhando, sofrendo um monte. E sabe quem vai resolver isso? A unidade, queridos. Eu fico muito feliz de ver essa reunião aqui com tantos pastores. E que vocês guardem a motivação de vocês, o motivo que os trouxe até aqui, para que vocês continuem. Porque o pastor está começando agora, essa nova gestão. Começar é fácil. Vamos ver como vai terminar. E para isso, para que ele termine bem, vocês são os ombros. André, vem aqui. Agora, vem aqui, por favor. Vocês estão vendo esse candelabro? O verdadeiro símbolo de Israel não é aquele, é esse aqui. É o menorá. André, vem aqui do meu lado. Vai, vem do outro. Levanta o braço. Sabe o que significa isso aqui? Quando Moisés estava lá no momento da guerra, Deus levantou Ur. E quem? Ur, um homem que não tinha linhagem aos olhos humanos, mas era da tribo de Judá, um desconhecido aos olhos humanos. E Arão, o sacerdote. Sabe o que significa isso? Casal dos sete espíritos. Pai, Filho e Espírito Santo. Na unidade nós somos mais fortes. Quando ele baixava a mão, o povo perdia. Quando ele levantava a mão, o povo prevalecia. E sabe onde eles colocaram Moisés assentado? Numa rocha no meio da luta. Sabe o que significa? Assentados em Jesus e em unidade somos muito mais fortes. Amém, queridos? Aqui, ó. Esse é o verdadeiro símbolo de Israel. Eu acabei de vir de lá em janeiro. Como este símbolo fala conosco. Lá tem um menorá de ouro, mais ou menos desse tamanho, quase de frente com o Morro das Lamentações. Quem foi lá já sabe. É um menorá de ouro dado pelo presidente pelo dono do Banco Safra no Brasil. Ele deu aquele menorá de ouro. E quando nós olhamos, só a glória de Deus para nos sustentar, amém, queridos? Só a intercessão, só a oração. Quando falamos da mulher de Jó, falamos de uma mulher de Deus. Quantos conheciam a Deus nas suas emoções, e as emoções ainda continuam a gritar contra Deus, querendo calar o Espírito Santo ao invés de submeter-se a Ele. Quando nós falamos da mulher de Jó, nós falamos das emoções, querido, que é o nosso lado frágil, o nosso lado que muitas vezes se deixa levar pela situação. E eu não questiono essa mulher era a Patricinha de Beverly Hills, né? A mulher era casada com o cara mais top do seu tempo, de repente ela se vê na situação, o cara quebrado financeiramente, estourado. Como é que eu vou questionar essa mulher? Muitas vezes nas tuas emoções, sabe por que Deus não fulminou ela? Porque Deus conhece as nossas emoções e sabe da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. Mesmo como líderes, quantas vezes nós nos sentimos fracos, entristecidos? A gente não quer demonstrar para os filhos diante da igreja, porque a gente não vai querer ficar se expondo diante dos filhos. Se a gente enfraquecer, eles enfraquecem também. Mas muitas vezes a gente chega na igreja estourado. E aí Deus te renova no altar, você sabe que você não tem para onde ir se não for para o altar.
Mas quantas vezes você chegou na igreja lá só com a rabiola, meu irmão? Mal. Quem é que já chegou mal para pregar? Mal. E você fala, Deus, eu estou indo por amor, porque eu tenho um compromisso contigo. Como esse homem estava endividado, a mulher ficou muito doida dentro de casa, amaldiçoa a Deus e morre. A que ponto? E muitas vezes a nossa emoção quer falar isso, a nossa emoção quer gritar, a nossa carne quer gritar. E aí o de Jó entra com a razão. Porque as emoções muitas vezes é o que vai provar a nossa imaturidade ou maturidade. Se chutamos o balde ou permanecemos. Quantas vezes você sentiu a vontade de chutar o balde, meu irmão? Quer saber? Eu vou largar tudo. As pessoas me criticam. Você sabe, irmãos, que nas rodas das ovelhas, o centro das conversas, muitas vezes quem são? Os pastores. E para quê? Na grande maioria das vezes para nos criticar, queridos. E as pessoas que a gente ama, que a gente limpa, que a gente lava, que a gente cuida, vão nos criticar. Por isso que nós temos que ter convicção daquilo que nós estamos fazendo, onde a aprovação tem que ser de Deus. Se a gente for esperar a aprovação dos homens, o que nos aplaudem hoje, nos criticam amanhã. Então a gente tem que ter convicção de que Deus está falando conosco. Ponto final. Eu não ando por aprovação das ovelhas, eu ando por aprovação de Deus. Se eu estou sendo aprovado por Deus, Ele está me aprovando junto às ovelhas. É assim, queridos. É assim. Porque aquele que te aplaude hoje critica amanhã. Amém? É fato. A gente vai ter que lidar com essas questões. Prova que são os amigos de Jó. É os amigos, mas está vendo? Está em pecado. Muitas vezes está passando por luta no ministério, Deus está tratando com a tua vida e não vai levantar muleta, porque Deus não dá moleza como pai, porque Ele quer te forjar no fogo mesmo. E as pessoas começam a criticar, está vendo? E a gente não adianta nem se justificar perdendo tempo com isso. Sabe o que são as emoções dos crentes imaturos, que a qualquer vento e luta logo querem chutar o balde, querem largar as bênçãos de Deus. Porém, Jó é a figura da razão. Saber que muitas vezes não entendemos nada, porque a fé não se explica, se vive. Mas Deus no final sempre vai prevalecer sobre o céu e a terra. Sabe o que acontece, meu irmão? Nós somos a vingança de Deus contra o céu, contra a rebelião de Satanás. Satanás, querendo ser maior do que Deus, falou: vou me assentar no teu trono aí. Mas Deus falou: você não vai se assentar. Expulsou ele com um terço dos anjos e falou: vou criar um ser ainda menor do que eu. Então Satanás hoje está abaixo de Deus, abaixo dos anjos e abaixo dos homens. Nós somos a vingança de Deus contra o inferno. Ou Satanás não está abaixo dos nossos pés como igreja, porque somos o corpo de Cristo. Então Satanás está abaixo de Deus, dos anjos e dos homens. Nós somos a vingança de Deus contra o inferno. Quem pode dar glória a Deus por isso? Por isso que a nossa luta é grande, queridos, mas maior é a vitória. Amém? Jó sabia que num ele veio e num ele voltaria ao pó da terra, ou seja, a vida é um favor. Cara, muitos de nós aqui hoje como pastores, na nossa promiscuidade mundana, enquanto estávamos no mundo, estamos aqui no crédito. Quantos de nós como pastores hoje, que estamos pregando o culto, em algum dia estávamos envolvidos na droga, na prostituição, na corrupção, no roubo, tantas coisas, e que Deus hoje nos deu crédito e Ele está nos usando ainda. Então, se estamos passando por luta, meu irmão, porque ainda estamos no crédito. Fala para o irmão: você está no crédito. Amém? Quem aqui era tranqueira no mundo? Eu era um. Quem era tranqueirão? Tranqueiraço. Então a gente está muito no crédito, querido. A gente não merecia nada. E Ele nos deu tudo, Jesus Cristo. Amém? Ele nos deu tudo. Pastor, qual é o seu nome? Denilson, você está com a sua filhinha, querida. Como é que é o nome dela? E aí? Felipe. Você daria um filho comigo? Com você? É. Não pensa, querido, eu não daria meus filhos por você. Eu tenho 2 filhos chamadas Bela e Maia, eu não daria, você não vale os meus filhos. E é sincero da tua parte. Você olha para mim e fala: eu não te conheço. Só que o que Deus fez? Ele não pegou qualquer coisa não. Ele pegou aquilo que a gente dá vida por eles. E Ele permitiu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, porque o Pai entregou. Filho, vai lá. Olha o que você vale. Por isso que você vale mais que o mundo inteiro. Você vale esse nível de entrega, queridos. Você me entregaria
o seu filho por mim, eu não entregaria minhas filhas por vocês. Isso é fato, é convicto, queridos. Eu não tenho a menor vergonha de falar isso, porque só Deus tem essa capacidade. Quem aqui é pai? É mentira o que eu estou falando? Olha o tamanho do nível de entrega que você vai. E sabe por que Deus não desiste de você, mesmo quando nós erramos como líderes? Porque Deus não teve muito trabalho para que você chegasse até aqui. Para você ter aprendido como você aprendeu hoje, Deus investiu muito na tua vida. Você vale muito. Porque atrás de você existem muitas pessoas que vão sentir um cheiro da unção de Deus como sobre a tua vida. Aplauda o nome do Senhor, amém? Deus. Ao olharmos para a paciência de Jó, na verdade, vemos que Deus quis aplicar a ele, na vida dele, mediante as circunstâncias tão violentas dos ataques de Satanás através de Beemote e Leviatã, duas coisas: perseverança contra os fatos e resistência para continuar. Porque o primeiro dia, cara, eu vou perseverar, eu perdi meus filhos, eu perdi os bens. E no segundo dia, a úlcera, resistência para continuar mesmo depois desse quadro. Resistir a coisas tão intensas. A conclusão de todo o sofrimento de Jó resultou em porção dobrada, porque antes ele conhecia Deus de ouvir falar, agora ele conhece o Deus de continuidade. Ele só tinha uma porção, ele só ouvia falar, mas agora ele anda com Deus, uma porção dobrada. Eu ouço e ando, eu ouço e ando, eu ouço e ando. Porção dobrada, queridos. A gente olha só a porção financeira que foi dobrada, mas é a porção dobrada do ouvir e andar. Antes eu só conhecia de ouvir falar. Quantos de nós conhecíamos somente de ouvir falar, queridos? Hoje conhecemos de ouvir falar e andar com Ele. Que privilégio, Deus anda com você, onde você vai, Ele está junto. Porque sabe onde Ele está? Ele não está lá fora. Não olha o que está em nós, o que está no mundo. Eu não preciso gritar muito, Ele está aqui dentro, Ele sabe que eu sinto, que eu penso, que eu vejo. Porque eu sou dele, Ele é meu, acabou. Quem é de Deus aqui? E Ele é teu. Você é dele, Ele é teu. Ele é teu. Ele se entregou por você, Ele é teu. Quem pode falar, Jesus é meu, e eu sou dele. Glória a Deus. Amém. Entramos na finalização aqui, Jó 42, a partir do versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe em dobro tudo que antes possuíra. Então aí vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos antes lhe conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve outros 7 filhos, 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, de outra Késia, e da terceira Queren-Hapuc. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus filhos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Ao olharmos para a vida de Jó, nós vemos claramente algo, queridos. Muitas pessoas podem ter sentenciado a tua vida no passado, ou podem estar sentenciando a tua vida hoje. Mas quando olha para esse texto, sabe o que Deus está falando? A última palavra a teu respeito vem de Deus. O mundo pode falar N coisas a teu respeito, a respeito do teu ministério, da tua chamada, mas quem tem a última palavra é Deus, e por ele ninguém vai impedir. As pessoas podem falar várias coisas, como os amigos de Jó se levantaram, como a esposa se levantou, que é devido das emoções. Tantas pessoas vão falar, sempre tem um falatório, disse que disse. Mas a última palavra vem do Senhor. E aqui nós vemos qual foi a última palavra de Deus para Jó. Eu mudo a tua sorte, filho. Eu mudo a tua história. Eu transformo essa maldição em bênção. Eu transformo essa situação em restituição. Eu mudo a tua vida. Deus justificou a Jó diante do mundo espiritual quando restituiu com porção dobrada a riqueza material, envergonhando Satanás, o adversário, que enviou Beemote e Leviatã. E sabe por que Deus está falando da restituição financeira? Quando você tem alguma pendência com alguém que te prejudicou em algo, como que você vai ser restituído? Você vai diante do juiz, por exemplo, uma empresa que te lesou, alguém que te lesou, como que vai ser essa restituição? Fala o termo financeira.
O que vieram fazer com o Jó aqui? Restituir financeiramente. Porque está tirando de Mamon. Porque o ataque lá no primeiro dia, é bem morte com Mamon, foram as finanças. Então vou te restituir financeiramente. Você não vai ficar nessa situação. Você que está passando por luta, espere, porque a restituição será financeira na tua vida. Deus vai trazer no mundo material a tua honra. É assim que Deus trabalha. E vários homens aqui pagaram o preço, largando família, largando história, largando emprego, largando um monte de coisa para viver o sonho do reino de Deus. Você acha que é em vão, querido? Deus paga o teu salário. Deus te sustenta. E Ele é o dono do quê? Da palha? O olho da prata. Você tem glória e redenção na tua vida. Deus restaurou a vida emocional de Jó, figura da mulher que foi abençoada e honrada junto com ele, gerando mais 10 filhos. Sabe que Deus gerou mais 10 filhos nela? Porque Deus é 10. Aquele que permanece, Deus vai te dar uma nota 10. Fala assim: hoje eu recebo um 10 de Deus. Quem pode aplaudir o nome do Senhor? Deus vai te dar a nota máxima. Permaneceu, é nota máxima. Quem vai te aprovar é o Senhor. As emoções espirituais vão parar tudo. Não, eu te sustento. Eu vou te dar uma nota 10 no meio dessa história, meu irmão. Imagina a mulher de Jó, porque a Bíblia não me fala que é outra mulher. A Bíblia não me fala que ela morreu. É a mesma. Você imagina a alegria dessa mulher depois, tudo bem, ela sabe que os filhos morreram, mas ela vendo tudo que Deus fez, ela falou: tá bem, esses filhos, os 7 que morreram, que Deus tem um tempo perfeito, mesmo quando a gente não entende nada, o tempo de Deus é perfeito, que morreram 7, Deus aprovou, mesmo assim dando 10 e falando: eu tenho um tempo perfeito. Você acha que é problema, mas eu vou transformar isso em bênção. Porque com Deus você sempre está no tempo perfeito, até na luta é o tempo perfeito de Deus. Deus também restaurou Jó diante dos seus amigos. Jó 42, 7. Teve o Senhor falado essas palavras a Jó. O Senhor disse também a ele: faz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim que era reto como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei o holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitaria intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não disseste de mim que era reto, como o meu servo Jó. Então foram de paz, temanita e humildade, os ímpios, Zofar, Ramatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Isso é um livro de perdão, né? As pessoas vêm, nos perseguem, falam. A gente não tem que ir lá e liberar perdão. Caminhar junto, muitas vezes, vai ser uma escolha, mas perdoar eu sou obrigado. Paulo escolheu não caminhar mais com Marcos. Amém? É uma escolha. Eu não quero mais caminhar com Marcos. E Barnabé, sendo tio de Marcos, deixa ele comigo. E Paulo seguiu o caminho dele, e Barnabé seguiu outro caminho. Mas perdoar, eu tenho que perdoar. Amém, queridos? Deus honrou a Jó quando ele reconheceu que Deus é soberano, quando ele liberou o perdão para os seus amigos. Mesmo estando certo, quem nos justifica é Deus. A caminhada junto como igreja, nós somos filhos de tribos diferentes. Nós somos todos do mesmo Pai. Amém? Aqui são várias tribos, nós somos filhos do mesmo Pai. É difícil caminhar com tribos diferentes? É difícil. Um quer uma coisa, outro quer outra. Mas quando pensamos na unidade, e se queremos agradar o Pai, a gente ajusta todas as coisas. Amém? Quando tem boa vontade, você ajusta todas as coisas, querido. Então cabe a nossa boa vontade. E que Deus possa levantar essa liderança como a unção de Davi, de unidade jamais vista nessa cidade. Amém? Para que esse reinado e esse sacerdócio sejam um sacerdócio de paz nesse lugar. Amém? Hoje no mundo espiritual, Deus traz o poder do sacrifício do seu Filho, que representa estes 7 cordeiros, o tempo perfeito de Deus, da restituição, quando liberamos nosso coração diante de Deus. Sabe o que ele falou? Vai lá, mata 7 novilhos. O sangue da graça é perfeito sobre a tua vida. Deus também fará com todos aqueles que viraram as costas para você, ainda que sejam familiares,
vão reconhecer que Ele é soberano na tua vida, e eles se alimentarão da tua vitória. Sabe o que Deus falou para Jó? Vai, prepara uma mesa e chama os familiares, chama as pessoas. Sabe o que é isso? É o momento em que você vai preparar a mesa e todos aqueles que te criticaram, amigos, você é doido, você virou pastor, você vai assumir isso na tua vida, você é doido, você está numa igreja, você é louco. Eu escutei isso na minha família, na família da minha esposa, eu escutei isso nos meus familiares. Tinha um bom emprego, larguei tudo para ganhar 5 vezes menos do que eu ganho hoje. Abri lá a mesa, só que o negócio é o seguinte, querido, sabe o que as pessoas vão ver? A hora em que você vai sentar na mesa e elas vão se alimentar, sabe do quê? Do teu testemunho. Onde você vai testemunhar, as pessoas vão ouvir que tudo aconteceu aqui com Jó. As pessoas se alimentaram do testemunho dele. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Ele fez comigo, né? Já fazer um jarrapotadas aí? As pessoas vão ver o que Deus fez com você, queridos. Tem uma mesa preparada e elas vão se alimentar do teu testemunho. Você tem testemunho para dar? Quem passa por prova tem testemunho, querido. Quem não passa por prova não tem testemunho. Quem amarela na prova vai contar testemunho. Mas quem prevalece vai ter testemunho. Eles também verão e reconhecerão que Deus tem uma aliança contigo, onde muitos dos momentos difíceis vieram para julgar os momentos difíceis da tua vida e questionar a nossa caminhada com Deus. Porém, eles terão o prazer em colocar o anel de volta, reconhecendo a autoridade e a glória do Senhor nas nossas vidas, e vão trazer o dinheiro em porção dobrada, e vão trazer o anel. Quantas pessoas acharam que a tua honra tinha ido embora? Como é que ele pode ter aliança com Deus e estar desse jeito? E as pessoas vão vir restaurar e falar assim: eu reconheço essa aliança que você tem com Deus. E esse litoral precisa ter a sua aliança com Deus reconhecida, porque durante muito tempo as igrejas foram envergonhadas nesse litoral. Sabe o que acontece, queridos? Como nós vemos hoje o poder público, no carnaval libera dinheiro, para tantas coisas libera dinheiro, quando é para os crentes é uma luta. Não é verdade? Sim ou não? Para a gente é mais difícil. E as pessoas precisam reconhecer a nossa aliança com Deus. Irmãos, nós fazemos algo aqui hoje, como igreja, que o poder público, que o primeiro e segundo setor não tem condição de fazer. Uma pessoa só pode ser restaurada das drogas através da oração. Sim ou não? Uma pessoa que está perdida na lama, no pecado, restauração de casamento, só a igreja tem esse poder para fazer. E nós estamos fazendo algo socialmente que não tem dinheiro que pague. Não tem valor que pague o que nós temos feito no nosso esforço. E muitas vezes, por causa da desunião, o poder público não nos enxerga da maneira que poderia nos enxergar. Agora, se nós caminharmos unidos, nós somos muito mais fortes. E aí o poder público vai começar a liberar o que nós precisamos. Fazer a marcha para Jesus sem ter que ficar com todo esse suador. Porque nós estamos marchando para trazer a glória do Senhor. Nós poderemos ter associações, institutos que terão verbas, porque enxergarão em nós pessoas que têm autoridade e sabedoria para governar os recursos e trazer esses recursos para a sociedade de maneira devida. Amém, igreja? Mas para isso, eles precisam ver a força. Porque durante muito tempo eles viram que é uma igreja rachada e dividida. Uma igreja que mais se preocupa consigo mesma do que com o reino. E essa tem que ser a nossa motivação. Unidos, somos muito mais fortes. Ano que vem tem eleição, queridos, vão bater na nossa porta. Eu tenho uma posição: se não ajudar o conselho, não venha na minha porta. Não é barganha, é direito. A gente não se vende, mas a gente sabe cobrar os nossos direitos. Amém, queridos? Eles sabem bater na nossa porta. Então, vamos trazer os recursos que nós precisamos. Porque quem aqui paga imposto? Quem aqui ensina suas ovelhas a pagar imposto? A fazer a diferença, a serem corretos? Nós ensinamos, nós forjamos cidadãos, queridos. E cidadãos do céu. Cidadãos do reino de Deus, que vão ser os melhores. Por quê? Porque vão respeitar o próximo, vão dar César que é de César, Deus que é de Deus. Amém, queridos? Trazer de volta o anel, reconhecendo a autoridade e a glória do Senhor nas nossas vidas, e o dinheiro é a figura da restituição, reconhecimento da bênção do Senhor sobre nós, que nos restitui espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Isso não é para soberba, mas para a verdade e humildade. Hoje, essa palavra que Deus colocou no meu coração é para no nosso coração a restituição espiritual, emocional e material. Deus precisa restituir a igreja.
E sabe como é que Ele vai começar essa restituição? Através de nós, líderes. Porque nós somos o exemplo, nós somos a referência, queridos. E se nós formos feridos e machucados, não conseguiremos governar, não conseguiremos fazer aquilo que Deus nos chamou. E sermos bênçãos para a cidade, para as autoridades. Todo rei tem um sacerdote, queridos. Não existe na Bíblia um rei sem sacerdote. Existe? Existe, não? Todo rei de Israel tinha um sacerdote. Então nós precisamos cumprir o sacerdócio. E que eles vejam em nós o sacerdócio. Que eles vejam nas nossas vidas o sacerdócio, o comprometimento. Mas para isso precisamos ser curados muitas vezes. Então que Deus nos ajude nessa missão. Amém? Você fica de pé. Gostaria de orar. Vamos orar? Coloca a tua mão no teu coração. Nós colocamos o conselho de pastores aqui de Praia Grande diante da tua presença. Aqui estão os teus filhos, aqueles que o Senhor escolheu primeiramente como filhos diante da tua presença, onde o Senhor sabe todas as necessidades que cada um tem passado como filhos diante de ti, onde tu és o nosso provedor físico, emocional e espiritual. Antes de qualquer cargo, antes de qualquer unção, Pai, estamos aqui na dependência de filhos que vêm diante do nosso Pai, declarando o quanto nós precisamos de Ti, o quanto, Pai, nós somos falhos, e o quanto, Pai, só o Senhor pode nos ajudar em meio às nossas lutas pessoais que temos, Pai. Porque temos lutas pessoais, temos conflitos, muitas vezes passamos por momentos de tristezas, de lutas, de angústia. Por isso eu peço que o Senhor ajude cada homem e cada mulher aqui, nas suas vidas pessoalmente, nos seus pensamentos. Que o Senhor ajude, meu Deus, nos seus casamentos. Que o Senhor nos ajude nas missões, na missão, Pai, fundamental que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas, que é a nossa família. Que o Senhor ajude, meu Deus, na questão da unidade familiar, da graça, a começar dentro das nossas casas, na alegria de estarmos diante da tua presença, orando, buscando a tua face, compartilhando, buscando aquilo que vem do teu coração para as nossas vidas. Por isso, ajuda essas famílias que aqui estão, esses homens e mulheres que aceitaram o teu chamado, que ouviram a tua voz, e que o Senhor possa renová-los hoje como homens e mulheres de Deus neste lugar, diante da unção que o Senhor derramou sobre eles, e tudo aquilo que veio com o ataque de Behemoth, tudo aquilo que veio contra as finanças, tudo aquilo que veio, meu Deus, contra o casamento, tudo aquilo que veio contra a família, tudo aquilo que veio, meu Deus, contra os filhos, que o Senhor coloque realmente por terra todo ataque de Behemoth, tudo aquilo que veio para desestabilizar as emoções, veio em nome de Jesus. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha blindando essa igreja contra todo ataque de Leviatã, tudo aquilo que de alguma maneira veio para colocar úlceras, tudo aquilo que trouxe frieza. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles pastores que ficaram no meio do caminho, que pararam, que foram atacados. Que o Senhor resgate esses homens, tantos homens, meu Deus, que serviram neste lugar. Que o Senhor resgate essas vidas, que o Senhor mantenha aqueles que aqui estão. Apesar de muitas vezes estarmos passando pelas lutas, o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos justifica, que nos lava. Por isso, Pai, aqueles que de alguma maneira têm passado pela luta no primeiro ou no segundo dia, vem renovando, vem restaurando, vem dando força para que eles passem pelo processo como aquilo que o Senhor nos chama, mais do que vencedores. Que o Senhor ajude cada homem e cada mulher aqui no ofício. Que o Senhor renove o prazer da oração, da leitura da palavra, de te adorar, de te buscar. Que nós não possamos ser aqueles que estão apenas na igreja, orando, vivendo da unção no momento do altar, mas que nós possamos ter a unção também no nosso particular, nas nossas vidas. Que nós também possamos orar, não somente falar para o povo, orar, ler a palavra, buscar e jejuar, mas que nós também possamos exercer isso nas nossas vidas. Por isso, ajuda esse nível de comunhão, Pai, e que nós não vivamos daquilo que foi no passado. Que o Senhor traga o óleo fresco do presente, de hoje. Que o Senhor traga o frescor de hoje sobre a tua igreja. Nós te louvamos por essa igreja, Praia Grande, por esse tempo. Colocamos a presidência, diretoria, todos aqueles que fazem parte, os membros deste conselho, porque não importa o cargo, o que importa é a unidade, Senhor. Aqueles que estão aqui cooperando, aqueles que estão aqui juntos, que estão vindo aqui, que estão, Pai, dando a cara, que não estão escondidos, que estão vindo para falar, estamos juntos. Por isso, Pai, nós queremos abençoar. E aqueles que de alguma maneira criaram barreiras ou dificuldades, quebra, traga-os de volta, Senhor. Estabelece a unidade. Queremos abençoar as autoridades dessa cidade também.
pedindo que o Senhor tenha misericórdia nesses próximos anos, que o Senhor haja com graça através da igreja, para que a igreja avance como nunca avançou, que a igreja realmente conquiste aquilo que ela nunca conquistou, que seja um frescor novo sobre este lugar. Em nome de Jesus, o Senhor abençoe, Pai, essa terra, porque para a igreja pertence ao Senhor, para a igreja não pertence a Behemoth, para a igreja não pertence a Leviatã, para a igreja pertence a Jesus Cristo. E agindo o Senhor em mim impedirá, quem concorda com a glória a Deus e aplauda o Senhor.